vai aguentar. Imagine pessoas que vão passar anos em lugares absolutamente desconfortáveis, com pessoas que não conhecem, privadas da internet, do acesso à família. As pessoas Degradantes e têm que... desumanos, que se fosse obedecer à Exato. Constituição nem poderiam A ali noção, estar. exato. A noção de tempo dentro de um estabelecimento prisional é completamente diferente. É completamente diferente. Então, o que é que acontece quando ele fala de uma noção de tempo? Aumentar de 40 anos não vai resolver rigorosamente nada. É apenas um irracionalismo. O aumento dos prazos para a progressão de regime também eu achei muito ruim. Eu achei, vamos dizer, ou seja, alguém tem que cumprir 80% da pena. Ou seja, então, tem aspectos de fato do pacote anticrime. Foram os dois primeiros que me vieram à cabeça aqui. Então, o aumento dos prazos da progressão de regime e o aumento de pena para 40 anos. Embora tem outros, a gente poderia começar outra live só para falar Sim, dos aspectos do sem dúvida, sem com dúvida. certeza. O, o, o Paulo fez um comentário ainda na sequência. O Nutt diz que uma coisa é quebrar a autoria, outra é materialidade, questão complexa. Se o senhor tem algum comentário sobre isso? Não, é porque eu ainda entendo em relação ao autoaborto, a comunicação do autoaborto. Não, entenda, para mim, eu entendo que não haveria justa causa. Eu continuo achando que não há que há autoria e materialidade no médico que comunica. Eu entendo que o Código de Ética Médica deveria prevalecer, mas meu entendimento é minoritário nesse ponto. Vamos dizer assim. O Júlio Boa Sorte vai perguntar: considerando a pluralidade semântica da culpabilidade, para fins de aplicação da pena, a compreensão da culpabilidade enquanto injusto penal culpável é a mais racional? Que ele está falando da teoria tripartida, né? Olhe bem, entender... eu posso dizer, essa é uma das questões engraçadas, não é uma questão terminológica, mas é uma questão difícil. Por exemplo, outro dia eu estava estudando o livro do professor, chileno, radicado na Espanha, falecido, Juan Busto Ramírez. E ele defende, por exemplo, o Busto Ramírez, ele defende que a culpabilidade não tem nada a ver com crime, é outra coisa. Mirpucci, por exemplo, entende que é a teoria da imputação pessoal, que é uma outra teoria, que é diferente da teoria do delito. A grande questão assim, em você afastar o injusto penal culpável, eu imagino, se você, que Júlio está falando da teoria dualista, vamos dizer, em que entende que tipicidade e ilicitude fazem parte do injusto penal, né? Uma teoria em que a culpabilidade fica de um lado e o injusto penal do outro. Mas ainda sempre tem aquela pergunta que Wesel fazia: matar uma mosca é diferente que matar de legítima defesa, né? Eu acho que, tipo assim, o injusto penal, claro, que congrega a tipicidade e a ilicitude num conjunto, mas eles ainda são institutos distintos na minha concepção, né? Ele até completou falando teoria da proporcionalidade pelo fato do Schunemann, né? Bernard Schunemann. Na verdade, o que acontece? Schunemann não é propriamente um negacionista da culpabilidade como era Habermas, né? Eu diria que Habermas era até mais do que Schunemann, dizia que a culpabilidade deveria ser substituída por juízo de proporcionalidade, né? Por conta disso, né? Mas até nos escritos mais recentes de Schunemann, ele já retoma uma ideia de culpabilidade baseada numa decisão livre, etc. Isso não estava na minha tese, mas já está nessa edição nova do livro. Já estou falando disso. Eu, inclusive, estou esperando a minha chegar aqui, viu? Pronto. Me mande o endereço depois que eu vou mandar. Quando o correio voltar, pode deixar que eu mando. Não, a Aline já vai me mandar. Pronto, maravilha. Então, fique tranquilo, estou dizendo que eu já vou pegar a minha. Maravilha. O Vitor Vilaça vai perguntar: por juízes serem pacientes em uma relação médico-paciente, ao julgar processos contra médicos, há uma tendência a condenar o profissional por uma característica dele, no caso da profissão? Aquela ideia que talvez a gente falou inicialmente da culpabilidade. Eu entendo que... Eu posso dizer o seguinte: eu acho que alguém que já tem uma simpatia manifesta, por exemplo, um juiz que tem algum tipo de militância a partir de uma determinada causa, ele não deveria julgar processos que envolvam essa causa, qualquer que seja a militância. Porque me parece que a gente não tem direito a um bom juiz. A gente tem direito a um juiz imparcial. A Constituição nos assegura um juiz que não esteja comprometido com nenhuma das partes.
E, às vezes, o compromisso com uma causa faz com que ele fique comprometido com uma das partes. Então, eu entendo... É nessa linha que eu entendo, vamos dizer, que um juiz não deveria estar comprometido com nenhuma... Se ele está comprometido com a causa, ele não pode julgar um processo que envolva essa causa. Perfeito. Lívio Trindade, ele pergunta: qual a repercussão do aumento de pena na medida de segurança? Se puder dar uma dica sobre esse ponto. Me parece que a repercussão é pequena, porque tem a súmula recente do STJ que limita a duração da medida de segurança ao limite máximo da pena combinada, né? Então, se a gente estivesse falando disso há 15 anos, quando se entendia que o limite máximo da medida de segurança era de 30 anos, para qualquer situação, o impacto seria maior. Como não vai haver um juízo de condenação na medida de segurança por inimputável, né? Por semi-imputável vai ter com pena reduzida, então eu acho que o impacto vai ser menor do que o impacto na pena privativa de liberdade. Perfeito, perfeito. Aí aqui só tem uns comentários, é o Wanderlich. Alexandre Wanderlich, né? Wanderlich, Wanderlich, grande professor, grande amigo, um grande advogado. Né? Inclusive, professor Alexandre, faz a seguinte pergunta: qual a opinião dos professores acerca da culpabilidade na improbidade administrativa, tendo em vista sua natureza híbrida? Obrigado, Samuel, obrigado por estar participando aqui. Bem, improbidade é outra... Eu não advogo improbidade justamente por conta disso. Eu sou criminalista e não advogo em processos de improbidade. Agora, por quê? Primeiro, assim, porque é um outro processo, é um processo civil, né? Que eu acho que não sei se deveria ser. Eu acho que um processo de improbidade deveria... Ele tem muito mais afinidade com o processo penal até do que com o processo civil, dentro dessa linha. Então, eu entendo que o juízo de improbidade, sobretudo, e aí, mais do que a culpabilidade, Samuel, na questão da culpa, do conceito de culpa, me parece, e aí eu não sou especialista no assunto, mas me parece que no juízo de improbidade há um elastério muito grande no que se entende como comportamento culposo. E isso me parece perigoso e pouco garantidor, vamos dizer, embora, digo novamente, não sou especialista no assunto. E aí é o problema, né, da natureza da ação de improbidade, porque ela não vai ter como rigor aquela defesa, as garantias fundamentais do processo que o processo penal tem, né? É verdade, com certeza. É por isso que, por exemplo, um processo administrativo disciplinar, de um modo geral, a norma que se utiliza como referência é o Código de Processo Penal, né? Mas na ação de improbidade, assim, acaba não tendo as garantias do processo penal. É verdade. Professor Sebastião, nós estamos chegando no nosso finalmente aqui, até porque já tomamos 1h30 da sua Pois rapaz, o tempo, boa conversa. Olha, foi uma alegria para mim, uma honra, pode ter certeza disso. Muitíssimo obrigado mesmo. Leonardo, sinta-se abraçado aqui por mim. Realmente foi um momento, e o senhor que eu cito na minha dissertação, então assim, é um prazer realmente poder estar conversando aqui com o senhor. Obrigado por ter aceitado. Espero que, se esse nosso bate-papo durar eternamente, o senhor possa voltar. Pronto, claro. Não, espero que a gente possa trocar mais ideias aqui. Espero que você defenda o doutorado, que aí, defendendo, eu já posso chamar você para participar de bancas aqui sobre culpabilidade aqui na Bahia. Entendeu? Para mim é uma grande satisfação. E aqui, ó, eu estou com seu livro, só falta o autógrafo depois também. Professor, o senhor me deixa até sem graça. É uma honra para mim. Eu, antes de lhe dar a palavra para encerrar, vou lembrar todo mundo, amanhã, professor Rômulo